Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Código de Ética Farmacêutica. Ele é regulamentado por uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, número 596, de 21 de fevereiro de 2014. O Código de Ética Profissional, ele aplica-se a todos os farmacêuticos. E a verificação se ele está sendo cumprido ou não, cabe não somente aos conselhos regionais de farmácia, mas também autoridades da área da saúde, farmacêuticos e da sociedade como um todo. Também é importante considerar que os farmacêuticos, eles respondem tanto pelos atos que praticam, quanto por aqueles que eles autorizem a praticar no exercício da profissão. Portanto, é muito importante que o farmacêutico selecione os seus auxiliares de uma forma bastante criteriosa. Auxiliares idôneos, auxiliares que saibam manter o sigilo profissional, auxiliares que saibam cumprir com as determinações que são dadas pelo farmacêutico. Um aspecto que é muito frisado no Código de Ética da nossa profissão é o respeito à vida humana. O farmacêutico, ele deve atuar sempre em respeito à vida humana, jamais colaborando com qualquer ato que possa vir a atentar contra ela. E a dimensão ética da nossa profissão, ela está determinada em todos os seus atos em benefício da coletividade, do ser humano e do meio ambiente. Certo? Um outro aspecto importante que o Código de Ética menciona é a necessidade do farmacêutico ter boas condições de trabalho e merecer uma justa remuneração pelo seu desempenho. Nós não vamos entrar em detalhes em relação à questão da remuneração do farmacêutico, até mesmo porque o valor do piso salarial ele é variável de acordo com o estado e também é variável de acordo com a área de atuação do profissional. Um outro aspecto muito importante colocado no Código de Ética da profissão é que ao farmacêutico cabe zelar pelo bom prestígio da nossa profissão, ou seja, nós somos responsáveis pela imagem que as outras pessoas têm da nossa profissão. E o farmacêutico, ele não pode exercer a farmácia exclusivamente com objetivo comercial. É claro que o estabelecimento farmacêutico, ele tem o seu aspecto comercial, isso é óbvio. Mas não justifica você atuar única e exclusivamente com o interesse comercial. Por exemplo, no ano passado, eu comentei isso já com as outras turmas, no ano passado estava em pauta a votação para liberar a venda de medicamentos isentos de prescrição, os MIPs, em supermercados e outros estabelecimentos, como lanchonetes, restaurantes, enfim, em qualquer estabelecimento. Embora eu seja contra a liberação desses produtos em ambientes que não tenham a responsabilidade de um farmacêutico, é perfeitamente compreensível quando um deputado ou um senador, quando ele propõe esse tipo de
situação. Por quê? Porque na visão deles, na visão da população, esses medicamentos são medicamentos inócuos, ou seja, são medicamentos que não causam nenhum problema, afinal de contas, são expostos em gôndolas, ficam em exposição na farmácia ou na drogaria e qualquer um pode adquirir o produto sem nenhuma orientação, porque isso é o que acontece na prática. Na prática, você pode adquirir qualquer MIP, qualquer medicamento isento de prescrição e quase sempre não há nenhuma orientação em relação ao uso desses medicamentos. Essa é a verdade. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com esse tipo de projeto de lei. E também, algo importante é o seguinte, como eu disse, que a farmácia não pode ser exercida exclusivamente com objetivo comercial. Atualmente, a grande maioria dos estabelecimentos tem a única finalidade, o aspecto comercial, comercializam chinelos, produtos de limpeza, roupas, utensílios domésticos, material de papelaria, entre outros absurdos que são comercializados dentro do ambiente da farmácia ou da drogaria. E aí eu te pergunto, eu quero que você reflita sobre esse assunto. Se uma farmácia ou uma drogaria pode vender, pode comercializar chinelo, produto de limpeza, pode comercializar brinquedos, material de papelaria, por que o supermercado não pode vender medicamento isento de prescrição? Por quê? O supermercado não pode vender porque o medicamento, ele é isento de prescrição, mas ele é um medicamento, então ele tem que ser vendido num estabelecimento de saúde. Tá, mas a farmácia, a drogaria, ela é um estabelecimento de saúde ou ela tem sido apenas um estabelecimento comercial? Então, gostaria que vocês refletissem a respeito disso. Um outro aspecto que está no Código de Ética é que o farmacêutico ele não deve se deixar explorar por terceiros em seu trabalho. Ou seja, quando você aceita receber um salário menor que o piso salarial, você está aceitando ser explorado por terceiros. Então, existe inclusive um item aqui no Código de Ética que diz que é vedado, é proibido ao farmacêutico aceitar remuneração inferior ao piso salarial. Também um outro aspecto que é colocado aqui no Código de Ética é que o farmacêutico, dever dele recorrer ao aprimoramento contínuo dos seus conhecimentos e também manter sempre atualizados os seus conhecimentos e colocando-os a serviço da saúde, da pátria e da humanidade. Um outro aspecto também colocado aqui no Código de Ética da nossa profissão é que o farmacêutico ele deve manter segredo, sigilo sobre fatos de que tenha conhecimento e exigir o mesmo comportamento dos seus subordinados. Veja bem, o sigilo profissional ele só pode ser quebrado quando você age pelo princípio da beneficência. O que é a beneficência? É quando você quebra o sigilo profissional em favor do próprio indivíduo ou em favor de alguém. Ou seja,
quando, ao quebrar o sigilo, você está protegendo a saúde e o bem-estar daquela pessoa, tá? Então, isso é permitido, você quebrar o sigilo profissional pelo princípio da beneficência. Um outro aspecto colocado no Código de Ética da Profissão é que o farmacêutico ele deve denunciar formas de poluição, deterioração do meio ambiente ou riscos inerentes ao trabalho e prejudiciais à saúde e à vida. Outro aspecto se refere à discriminação. O farmacêutico ele não pode ter, nenhum tipo de discriminação com relação ao paciente, seja essa discriminação de ordem religiosa, em razão da raça, sexo, nacionalidade ou etc. Então, não pode existir nenhum tipo de discriminação. Em relação aos direitos do farmacêutico, é direito do farmacêutico exercer a profissão sem ser discriminado. Esse é um direito que ele tem. Também, quinta-feira passada, foi publicada uma portaria na qual o governo ele solicita o cadastro obrigatório de todos os profissionais de saúde, entre eles estão farmacêuticos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissões da área da saúde, e eles solicitam um cadastro obrigatório e após nós realizarmos esse cadastro obrigatório, nós podemos colocar se estamos ou não à disposição para atuar nessa pandemia do Covid-19. E eu quero só lembrar aos colegas farmacêuticos que o nosso Código de Ética prevê que nós devemos nos colocar a serviço da pátria em caso de conflito social, em caso de epidemias ou em caso de guerras. Então, é algo que é um dever do farmacêutico, ele se disponibilizar a atuar nessas situações. Agora, também há um outro contraponto. É direito do farmacêutico recusar-se a exercer a profissão quando não há condições dignas de trabalho ou quando há condições, que prejudiquem o paciente, com direito à representação junto às autoridades sanitárias e profissionais contra a instituição. Portanto, é meu dever, sim, atuar na pandemia, auxiliar, mas é meu direito ter condições dignas de trabalho. Então, se eu não tiver equipamentos de proteção individual adequados, se eu não tiver condições de trabalho, eu posso sim me recusar a exercer a minha profissão nessa situação, tá? O farmacêutico ele também pode se recusar a realizar atos que, embora autorizados por lei, sejam contrários aos ditames da ciência e da técnica, e comunicar ao usuário ou ainda a outros profissionais e ao conselho. Então, mesmo que esteja autorizado por lei, mas se eu acho que isso vai contra a ética, se eu acho que isso é uma atitude não condizente com a ética, eu posso me recusar, sim, a exercer esse ato.
Também é um direito do farmacêutico suspender as suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual ele presta os seus serviços não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ou ainda não o remunerar, de forma digna, exceto em caso de emergência. Então, veja bem, aqui nós estamos falando, por exemplo, das greves. O farmacêutico ele tem direito a reivindicar melhores condições de trabalho. Agora, em situações de emergência, ele não pode suspender as suas atividades, seja individual ou coletivamente. Um outro aspecto aí muito importante, e aqui nos leva para o cuidado farmacêutico, para a área do cuidado farmacêutico, é que é um direito do farmacêutico interagir com o prescritor quando necessário para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica. Portanto, se há alguma dúvida em relação à dosagem, em relação à incompatibilidade, em relação a interações, eu tenho o direito de questionar o prescritor, eu tenho o direito de interagir com ele no sentido de esclarecer e garantir o melhor tratamento para o paciente. Nesse mesmo sentido, eu tenho o direito de exigir a legibilidade da receita e o cumprimento da legislação sanitária vigente, tá? Aqui eu sempre gosto de mencionar o seguinte: não publique receita no WhatsApp, no Facebook, perguntando qual o nome do medicamento. Tá? Primeiro que você está expondo o paciente e expondo o médico. Isso é antiético. Ah, Luciene, mas eu vou tampar o nome do paciente, eu vou tampar os dados do médico. Mesmo assim, tá? Porque quando você pergunta, quando você está em dúvida, o correto é entrar em contato com o prescritor e não publicar no grupo de WhatsApp ou no Facebook perguntando qual é o medicamento. Porque se por um acaso você fizer a dispensação errada, de quem é a responsabilidade? É sua. Não é do seu colega que sugeriu que o nome do medicamento era aquele. Então, não faça dispensação de medicamento se você não tiver a certeza de qual é o medicamento prescrito. Procure resolver esse problema diretamente com o prescritor. Isso é o correto. Eu tenho também o direito de ser fiscalizado no âmbito sanitário e profissional por um farmacêutico. Então, o fiscal do conselho, ele é um farmacêutico, tá? Agora, o fiscal da vigilância sanitária nem sempre é um farmacêutico. Vai depender muito do município onde você está. Mas o correto é que você seja fiscalizado por um profissional farmacêutico. Então, eu quero ser fiscalizado por um profissional farmacêutico que faça parte da vigilância sanitária. Se o município não tem esse profissional, você pode solicitar, então, que o Estado envie um farmacêutico para fazer a fiscalização, tá? Porque é um direito seu ser fiscalizado, tanto em âmbito sanitário quanto profissional, por um farmacêutico. E também é um direito seu decidir sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição
bem como fornecer as orientações solicitadas ao usuário. Então, esse é um direito que você tem de decidir ou não sobre o aviamento de qualquer receita, de qualquer prescrição. Em relação ao exercício profissional, é dever do farmacêutico cumprir a lei, manter a dignidade e a honra da profissão e observar o seu código de ética. Também, aqui foi o que eu mencionei em relação à portaria que foi publicada semana passada, né? É dever do farmacêutico colocar os seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia, sem pleitear para si vantagem pessoal. Também, respeitar a vida humana desde a concepção até a morte. Então, o farmacêutico ele não pode participar de atos como tortura, eutanásia, colaborar para farmacodependência ou para qualquer outra situação que possa vir a atentar contra a saúde e o bem-estar do ser humano. Respeitar é um dever do farmacêutico. Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado e de decidir sobre a sua saúde e o seu bem-estar. Tá? A exceção é quando o indivíduo, ele mediante um laudo médico ou uma determinação judicial, ele for considerado incapaz, tá? Mas é dever do farmacêutico fornecer ao usuário o conhecimento sobre o medicamento que lhe é dispensado. E isso tem sido algo negado a muitos usuários de medicamentos, porque o que nós observamos hoje na maioria das drogarias e das farmácias é que o farmacêutico ele não fornece nenhuma orientação. Ele está, muitas vezes, mergulhado na parte burocrática da drogaria ou da farmácia, ou quando ele está no balcão, ele está preocupado em bater uma meta, ele está preocupado em vender. E ele tem deixado de lado o seu papel principal, que é a orientação do paciente quando o medicamento é dispensado. Uma boa orientação na dispensação poderia evitar muitos problemas relacionados aos medicamentos. Com certeza poderia evitar grande parte desses problemas. Um outro dever do farmacêutico é assumir com uma visão social, sanitária, política e educativa o seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do exercício da farmácia. Também contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da prevenção. Informar e assessorar ao paciente sobre o uso correto do medicamento. Então, aqui, olha, mais uma vez, frisando a importância da orientação sobre o uso correto do medicamento. E garantir ao usuário o acesso à informação sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país. Tá? Então, às vezes o paciente ele tem dúvida em relação, a alguma prática terapêutica e é obrigação do farmacêutico fornecer informação técnica, científica e de qualidade para esse usuário. Agora, em tempos de Covid-19,
Nós estamos tendo muitos problemas em relação a isso, né? Pessoas querendo utilizar cloroquina, hidroxicloroquina sem acompanhamento médico, querendo comprar esses medicamentos nas drogarias, pessoas recomendando o uso de medicamentos que não têm nenhuma base científica ainda, né, para a prevenção do Covid, recomendando terapias que não são nem reconhecidas, né, pelo nosso conselho, como a autoemoterapia, por exemplo. Então agora, mais do que nunca, é um momento no qual o farmacêutico ele precisa fornecer orientações, fornecer informações científicas de qualidade para esses usuários, para que não se faça uma automedicação, para que não se tenha problemas sérios aí decorrente do uso de medicamentos sem necessidade. Um outro dever do farmacêutico é comunicar ao conselho em 5 dias o encerramento do seu vínculo profissional. Lembrando que você tem que comunicar tanto ao conselho quanto à vigilância sanitária municipal, né? Aqui o Código de Ética traz o aspecto referente ao conselho, mas quando você dá baixa na responsabilidade técnica, além de informar o Conselho Regional, você tem que informar também a vigilância sanitária do município. Também é dever recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação, tá? Mercadoria sem procedência, mercadoria sem nota fiscal, mercadoria em desacordo com a legislação, tudo isso pode dar um problema muito sério, tá? Inclusive, depois nós vamos falar de crimes hediondos, e é considerado crime hediondo você comercializar produtos cuja procedência é ignorada, cuja procedência, né, não se sabe qual a procedência desse produto. Também é dever do farmacêutico, eu até já mencionei isso aqui, selecionar com critério e escrúpulo e nos limites da lei os seus auxiliares, né? Auxiliares idôneos, auxiliares que vão cumprir com as determinações do farmacêutico, auxiliares que tenham compromisso, responsabilidade. Então, é dever do farmacêutico também contribuir nesse processo. Também observar sempre com rigor científico qualquer tipo de medicina alternativa. O melhor aqui seria, né, qualquer tipo de medicina integrativa, procurando melhorar a assistência ao paciente. Então, existem várias práticas, né, atualmente, práticas integrativas e complementares em saúde. O farmacêutico ele deve conhecer essas práticas e opinar sempre com rigor científico, deixar a sua opinião pessoal de lado. Eu não acredito em homeopatia. Ninguém perguntou a sua opinião pessoal, certo? Você tem que dar uma opinião técnica com respaldo científico. A sua opinião pessoal é sua, né? Então é importante você fornecer uma orientação respaldada na literatura. Evitar que o acúmulo de encargos prejudique a qualidade do serviço prestado. Isso também é um dever do farmacêutico, tá? Às vezes, né, o farmacêutico ele vai
assumindo responsabilidades, encargos. Ele trabalha numa comissão aqui, numa comissão ali, ele tem o cargo X, o cargo Y, ele trabalha em 2 ou mais empregos e acaba que ele não faz bem nenhuma de suas atividades. Então, o que o Código de Ética aqui quer dizer é que tudo bem, ele pode até ter vários encargos, mas ele precisa manter a qualidade do serviço. Se ele não está dando conta, né, de manter a qualidade do serviço, ele tem que fazer uma escolha para que ele venha a prestar um serviço de qualidade à população. Também é dever do farmacêutico comunicar o conselho por escrito o afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar, férias, congressos e etc. Para aquelas situações que são previsíveis, tá? Então, eu vou num congresso, eu vou tirar férias, né? É algo previsível, foi planejado. Eu tenho que comunicar com até 48 horas de antecedência. Agora, para aquilo que não é planejado, né? Não é previsível, a morte de um familiar, o adoecimento, acidente pessoal. Então, o farmacêutico ele tem até 5 dias após o ocorrido para comunicar o conselho, né, para justificar o seu afastamento. Em relação à responsabilidade profissional, é proibido ao farmacêutico praticar atos profissionais danosos ao usuário do serviço que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência. Numa próxima aula, nós vamos abordar esses aspectos. O que é imprudência, o que é negligência e o que é imperícia. Também é proibido permitir a utilização do seu nome como responsável técnico sem que exerça a função. Isso aqui é o famoso dar nome em farmácia ou drogaria, certo? Então, não é permitido que o farmacêutico empreste o seu nome para qualquer estabelecimento, seja uma distribuidora, seja uma drogaria, seja qual for o estabelecimento, desde que ele pode até ser responsável técnico, mas ele tem que exercer efetivamente as suas atividades. Ele não pode receber sem exercer as suas atividades. Também, né, é proibido permitir a interferência de leigos em seus trabalhos e suas decisões de natureza profissional. Também é proibido delegar a outros profissionais atos ou atribuições que são exclusivas da profissão farmacêutica, tá? Então, existem atividades que são exclusivas do farmacêutico. Eu não posso delegar isso para o balconista, não posso delegar isso para o proprietário da farmácia. Sou eu que tenho que executar. Também é proibido assinar trabalhos que foram realizados por outras pessoas e que você não participou, né? Que você não orientou, não supervisionou. Então, se você não teve nenhuma participação, você não deve assinar trabalhos realizados por outras pessoas. Também é proibido exercer a fiscalização sanitária e técnica quando sócio ou acionista de qualquer categoria ou interessado por qualquer forma, né? Se eu sou
fiscal sanitária ou fiscal do conselho e eu sou sócia ou acionista, né, de uma farmácia, de uma distribuidora, de uma drogaria, eu não posso exercer a fiscalização, né? Há aí um conflito de interesses, tá? Então, não devo exercer a fiscalização nessa situação. E também é proibido exercer a medicina e a farmácia simultaneamente. Se você fez farmácia e depois fez medicina, você tem que optar por uma das duas profissões, ou exercer a medicina ou exercer a farmácia. Os dois, né, as duas, simultaneamente, não é permitido. Também, né, é proibido omitir-se ou acompliciar-se com os que exercem ilegalmente a farmácia, ou com profissionais, né, ou instituições farmacêuticas que pratiquem atos ilícitos. Então, se você se omite, ou ainda, né, se você é cúmplice, você vai responder por isso. Depois nós vamos falar a respeito desse assunto, mas o farmacêutico ele responde em 3 instâncias: perante o Código Civil, o Código Penal e o Código de Ética da profissão farmacêutica, tá? Também o farmacêutico ele não deve, né, utilizar-se do seu cargo de chefia ou de empregador para desrespeitar a dignidade dos seus subordinados, para humilhar, né, para desrespeitar os seus subordinados. Também é proibido pleitear para si e para outrem emprego, cargo ou função que esteja sendo exercida pelo colega, tá? Então, é antiético, né? Aqui é o que nós costumamos dizer, puxar o tapete do colega, né? Você quer a posição dele, você quer o cargo dele, e aí você faz alguma coisa para prejudicá-lo. Isso é uma atitude antiética, tá? Também, fraudar, falsificar ou permitir que outros o façam em laudos ou produtos farmacêuticos, cuja responsabilidade de execução ou de produção lhe cabe, tá? Também é proibido colaborar de qualquer forma com a prática da eutanásia, de torturas e da toxicomania. Quando falamos aqui da toxicomania, nós podemos citar o uso dos medicamentos controlados. Quando você vende um medicamento controlado, sem receita, tá? Ou até mesmo quando você compra produtos, medicamentos controlados, sem nota fiscal, para depois fazer a venda desses medicamentos sem receita, isso é caracterizado como tráfico de drogas. O farmacêutico ele vai ser indiciado por tráfico de drogas e afins. É um crime hediondo, tá? Pode dar de 10 a 15 anos de reclusão. Participar de qualquer tipo de experiência com fins bélicos, raciais, bem como executar uma pesquisa que não esteja aprovada pelo Comitê de Ética, também é proibido. E fornecer ou permitir que forneçam medicamentos ou droga para um uso diferente da sua finalidade. Por exemplo, se eu sei que um determinado medicamento, tá? Por exemplo, eu vou citar aqui o caso do Dramin. O Dramin, ele é um medicamento isento de prescrição, certo? Ele é um anti-histamínico, e
Se eu sei, por exemplo, que uma pessoa está adquirindo esse Dramin para utilizar com bebida alcoólica para ter um efeito tranquilizante, sedativo, eu não devo fornecer esse Dramin, eu não devo vendê-lo, tá? Porque o Dramin, ele até pode ser utilizado como sedativo em casos de insônia transitória, em casos leves, insônia transitória, com a prescrição farmacêutica. No entanto, se o indivíduo ele utiliza, né, esse Dramin, eu conheci uma pessoa, né, que ela fazia abuso do Dramin. Então aqui entra a toxicomania, né? Se você vende sabendo que essa pessoa está fazendo abuso, você está colaborando para a toxicomania. E ainda por cima, ela utilizava com bebida alcoólica para ter um efeito diferente da sua finalidade, né? Para ficar mais tranquila, mais calma, mais zen, digamos assim. Então, isso é algo que o farmacêutico ele precisa estar atento. O uso de medicamentos ou droga para um uso diferente, né, daquele para o qual ele foi produzido. Dispensar medicamento sujeito à prescrição sem identificação do nome ou fórmula, ou identificado apenas por número ou código, tá? Então, ao médico é proibido prescrever dessa forma, o médico não pode prescrever em código, e ao farmacêutico é proibido dispensar o medicamento sob esta forma, tá? Sob a forma de código ou um número. Também é proibido ao farmacêutico obstruir ou dificultar a ação fiscalizadora das entidades sanitárias e profissionais, declarar ter títulos que ele não pode comprovar, certo? E aceitar, aqui eu falei lá no início da nossa apresentação, aceitar remuneração inferior ao piso salarial e desrespeitar acordos ou dissídios da nossa categoria. Quando o farmacêutico estiver numa instituição pública, é proibido usar-se da mesma para a execução de serviços de uma empresa privada, de sua propriedade ou de uma outra pessoa. Também cobrar ou receber remuneração do usuário como complemento de salário e reduzir, quando em função da chefia, a remuneração devida a outro farmacêutico, né? Isso também é vedado, é proibido. Também proibido receber remuneração por serviços que você não prestou, né? Que você efetivamente não tenha prestado. Também proibido exercer a farmácia em interação com outras profissões visando interesse econômico e ferindo o direito do usuário de escolher o serviço e o profissional. Eu já, infelizmente, né, me deparei com uma receita na qual o médico desenhou até um mapa atrás da receita e exigindo que o paciente fosse até aquele estabelecimento comprar o medicamento lá, tá? Esse tipo de situação ele não pode ocorrer. Muitas vezes o que acontece, né, e isso é antiético, é ilegal, é que há aí uma parceria, né,
uma cumplicidade entre o farmacêutico e o médico ele recebe comissão para indicar a farmácia, tá? Isso é totalmente errado, totalmente ilegal, né? Você pagar ao médico para ele recomendar a sua farmácia, tá? E se o médico também exige alguma porcentagem, né, sobre as receitas dele, isso também é totalmente errado. Também é proibido exercer a profissão no estabelecimento não registrado, cadastrado e licenciado nos órgãos de fiscalização sanitária, de exercício profissional e junta comercial e secretaria fazendária. Então, a empresa na qual você vai atuar, ela tem que estar, né, regulamentada perante todos esses órgãos. Ela tem que ter alvará sanitário, ela tem que ter certidão de regularidade, né, tem que ter a sua inscrição na Secretaria da Fazenda, na junta comercial, tá? Também é proibido fazer uso de atestado, documento, certidão ou declaração falsos. Proibido permitir que terceiros tenham acesso a senhas pessoais. Aqui entra principalmente a situação do registro dos medicamentos controlados no SNGPC. A senha do SNGPC, ela é pessoal e intransferível. O balconista não pode ter a sua senha. O proprietário da farmácia não pode ter a sua senha. A senha é sua, né? Você daria a sua senha do cartão, do banco, da sua conta corrente para uma outra pessoa? Claro que não. Então, da mesma forma, você não deve dar a sua senha, tá, do SNGPC para qualquer pessoa que seja, mesmo que seja o farmacêutico substituto. Porque se for um farmacêutico substituto, ele pode fazer o cadastro dele no SNGPC e ele vai ter uma senha própria. Então, não justifica você fornecer a sua senha. Também é proibido assinar laudo ou qualquer outro documento em branco, tá? E também exercer sem a qualificação necessária o magistério, bem como usar desta prática para aproveitar-se de terceiros em benefício próprio. Em relação aos trabalhos científicos, né, é proibido ao farmacêutico, principalmente, fazer propaganda enganosa. Ou ainda abusiva. Também divulgar um assunto ou uma descoberta farmacêutica de conteúdo inverídico. E ainda anunciar produtos farmacêuticos ou processos que induzam ao uso indiscriminado de medicamentos. Também, ele não deve publicar em seu nome trabalho científico do qual ele não tenha participado. Também não deve usar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa de dados, informações ou opiniões ainda não publicados. E também não deve promover pesquisa na comunidade sem o seu consentimento e sem que o objetivo seja a proteção ou a promoção da saúde. Toda e qualquer pesquisa que você vai desenvolver tem que ter o consentimento livre e esclarecido do indivíduo e tem que ser aprovado por um comitê de ética. Em relação às relações profissionais, o farmacêutico ele deve comprometer-se a ter relações cordiais com a sua equipe de trabalho,
prestando-lhe pleno apoio, assistência e solidariedade. Essa relação cordial é uma relação horizontal e não vertical. O farmacêutico, ele não é um profissional que está acima de nenhuma outra categoria e ele também não está abaixo de nenhuma outra categoria. Portanto, a nossa relação, a nossa relação profissional com o médico, ela deve ser no sentido horizontal, de igualdade, de respeito mútuo. O médico, ele não é soberano. O médico, ele não ocupa uma posição superior às demais áreas de saúde, tá? Então, aqui, quando se fala de relação cordial, cabe essa consideração, que nós todos temos o mesmo nível quando falamos de profissões da área da saúde. Também, o farmacêutico ele deve empenhar-se em elevar e firmar o seu próprio conceito, procurando manter a confiança dos membros da equipe de trabalho e do público em geral, e limitar-se às suas atribuições no trabalho e manter um bom relacionamento com outros profissionais. Em relação aos conselhos, o farmacêutico ele fica obrigado a cumprir, acatar e respeitar os acórdãos, resoluções e deliberações dos conselhos. Também a atender a convocação feita pelo órgão, a não ser por um motivo de força maior e que deve ser justificado. Prestar informações verídicas e ele fica obrigado a informar ao CRF por escrito todos os seus vínculos empregatícios. As informações elas devem ser verdadeiras, porque se o conselho resolver apurar os fatos e for constatado, que as informações não são verdadeiras, o conselho pode abrir um processo, contra o farmacêutico por falsidade ideológica, ok? Então, o conselho ele pode processar o farmacêutico por falsidade ideológica. Aqui são algumas infrações e sanções disciplinares. As sanções, elas consistem em advertência ou censura, multa de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 3 meses a 1 ano, ou ainda de eliminação, o que seria aqui a cassação do diploma, a cassação do direito de exercer a profissão. O profissional que for condenado, por uma sentença criminal transitada em julgado em razão da profissão, ficará ex ofício suspenso da atividade enquanto durar a execução da pena. E prescreve em 24 meses a constatação de ausência do farmacêutico no estabelecimento para efeito de instauração de um processo ético. Como que funciona essa questão da ausência do profissional? Na terceira ausência constatada, o conselho ele vai instaurar um processo ético. Então, o fiscal passou a primeira vez, o farmacêutico não estava, não justificou. Passou a segunda vez, farmacêutico ausente, não justificou. Na terceira vez, o fiscal ele vai autuar o estabelecimento e vai notificar o farmacêutico e um processo ético
vai ser instaurado. Esse processo ético ele vai ser julgado, ok? Então, o que deve ser feito? Como nós falamos lá em alguns slides anteriores. Se você precisa se ausentar, você tem que comunicar ao conselho. Se é um fato previsível, comunicar com pelo menos 48 horas de antecedência. E se é algo não previsível, você tem até 5 dias após o ocorrido. Então, é perfeitamente possível você fazer a justificativa. O que acontece é que muitas pessoas não justificam. Por que não justificam? Porque não trabalham efetivamente naquele local, né? Emprestam o seu nome, vendem o seu nome como responsável técnico. E aí, numa terceira visita, constatada a ausência, então o conselho ele vai instaurar um processo ético contra esse farmacêutico. E essa constatação, né, de ausência do farmacêutico, da não prestação da assistência farmacêutica, ela prescreve em 24 meses. Então, o conselho ele tem até 2 anos para instaurar o processo ético. Se ele não fizer isso em 24 meses, fica prescrito essa ausência. Bom, nós ficamos por aqui hoje. Muito em breve nós vamos falar sobre negligência, imprudência, imperícia, Código Civil e Código Penal, né? Qual a responsabilidade civil e penal do farmacêutico. Até lá!